Olá, boa noite a todos. Meu nome é Gabriele Jimenez. Eu sou do Rotaract Clube Barueri Conexão Castelo Branco e sou coordenadora de serviços profissionais, protocolo e internacionais deste Rotaract. Gostaria de agradecer a presença da nossa palestrante, Argentina Simões, no projeto de serviços profissionais intitulado Conhecendo as Profissões do Futuro. E agora gostaria de passar a palavra à nossa querida palestrante. Muito obrigada pela participação. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre mim, né? Falar um pouquinho ali da minha trajetória e falar um pouquinho sobre como é o tema do projeto Profissões do Futuro e o porquê o meu trabalho ele entra aí nesse critério, né? Então, como a Gabriele falou, meu nome é Argentina Simões, eu sou psicóloga, terapeuta e coach, então possuo essas três formações. E hoje eu atuo com psicoterapia, né? Também ali com uma visão um pouco mais integrativa e um olhar intercultural. E também realizo ali alguns trabalhos na parte de treinamento, principalmente voltada à inteligência emocional e inteligência intercultural, que eu vou falar um pouquinho mais sobre essas características mais específicas posteriormente, tá bom? Então, vou falar um pouquinho assim da minha trajetória, né? Da minha formação acadêmica. Eu sou graduada em psicologia, tenho um curso técnico em radiologia também. Eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e eu tenho algumas certificações, algumas outras formações aí que dão esses outros cursos que eu tenho, né? Então, eu tenho uma certificação em hipnoterapia, em coaching, em outras terapias, além de formações complementares em psicologia positiva, psicologia intercultural, aprofundando aí no mundo da terapia cognitivo-comportamental e terapias contextuais também, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que que é esse universo, esse monte de terapia, tudo que está acontecendo aí, né? E então, vou falar um pouquinho sobre mim. Como que surgiu, da onde que veio a psicologia, né? Eu brinco muito que desde quando eu entrei na faculdade, sempre perguntam por que que eu escolhi psicologia e até hoje eu não sei responder o porquê, né? É uma questão que, na verdade, nem ligo mais, nem faço mais, mas eu não sei claramente o porquê que eu escolhi essa formação em específico. Eu consegui entrar na graduação, né, trazendo um pouco do meu background, eu sou da região metropolitana de São Paulo, e eu consegui entrar na graduação porque eu prestei através do Enem e eu consegui ali o ProUni. Naquela época era muito interessante porque a gente não tinha tanta informação, não tinha tanto conhecimento através do que era possível fazer com a nota do Enem, né, que foi em 2008, né, e onde que eu comecei a fazer faculdade em 2009. Acho que 1 ou 2 anos depois que começou a fazer mais divulgação na televisão e tudo isso de como que funcionava. Então, assim, se não fosse uma colega minha de classe, acho que a mãe dela trabalhava na USP, todo mundo conhecesse um pouquinho mais, e um professor levar a gente lá no computador da escola e fazer as inscrições, talvez pro Enem e tudo, talvez eu não tivesse entrado naquele momento na faculdade, né? Então, por causa do ProUni, eu fui bolsista 100%, e eu acabei escolhendo uma instituição um pouco mais afastada, na época eu estava meio que para mudar para São Bernardo, e eu escolhi uma instituição ali não tão reconhecida, né, para ter certeza ali que eu conseguiria entrar com a nota, com tudo isso, mas não porque eu tinha tirado uma nota baixa, mas sim porque eu não tinha muito conhecimento de como que funcionava, né? Até que eu falo que uma frustração minha é que depois de uns 2 anos que eu já estava formando, que aí começou a falar um pouco mais sobre o ProUni, Enem, tudo isso, eu descobri que eu poderia ter entrado numa universidade federal, né? Então, acho que é interessante esse acesso à informação, que naquela época era muito mais reduzido. Hoje em dia a gente usa muito mais a internet, tem muito mais acesso às informações do que naquela época, né? Isso que já estava começando. Imagina quem veio antes ainda de mim, né? Então, falando um pouquinho assim das minhas vivências profissionais, até eu entrar um pouco ali dentro da graduação, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos, né? Não necessariamente por necessidade, mas por questão de aprendizado mesmo, né? Então, eu trabalhei num escritório, depois de trabalhar com eventos, então eu sempre tive mais essa autonomia, né? Não falo necessidade de muito grande, mas assim, para ter as minhas coisas pessoais eu precisava de trabalhar, nunca consegui receber além do básico, assim. Acho que meu primeiro trabalho ali de CLT foi telemarketing, acho que muita gente acaba sendo isso.
E eu, posteriormente, eu entrei na faculdade, né? Mesma época que eu fiz a faculdade, eu fiz um curso de técnico em radiologia, né? Que eu falei assim, se eu não conseguir passar na faculdade, eu vou fazer o curso técnico. Aí meio que os dois deram certo. Eu continuei, só que eu dei ali foco na faculdade de psicologia. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre a faculdade de psicologia num segundo momento. Então, agora eu vou falar um pouco mais da minha trajetória, né? Então, eu fiz meus 5 anos de psicologia nessa universidade em São Bernardo do Campo, um tempo eu morei lá, um tempo eu morei, né, na casa da minha mãe, né, em Francisco Murata. Eu brinco que eu saía do interior para ir para o litoral, né, porque era um caminho bem, bem longo. E nesse período eu tive a oportunidade de aprender diversas coisas, tive algumas certificações ali dentro da própria graduação, né, então na área de a- ah, até acompanhamento terapêutico, o Jurome, e também, né, a parte de psicoterapia, acompanhamento terapêutico, recursos humanos e algumas formações ali que a gente era habilitado conforme passando os anos dentro da faculdade, né? Eu fiz estágio ali na época, foi muito interessante, né, que dentro da psicologia a gente tem algumas abordagens que a gente pode atuar, né? Então a gente tem os 5 anos de faculdade, depois a gente vai escolher que abordagem a gente se identifica mais para começar vamos usar como base ali de linha de raciocínio para fazer os atendimentos particulares. O primeiro ponto, na época, eu não queria, né, trabalhar com a clínica, eu queria ir para recursos humanos, queria para treinamento e desenvolvimento, e aí depois eu trago da onde que veio a clínica, eu experimentei, fiz tudo ali, e nessa questão da abordagem foi muito interessante, porque na época eu também, como eu queria um pouco de recursos humanos, eu gostei do coaching e fui conhecer também. Então, quando eu terminei minha faculdade, eu também estava terminando um curso, uma formação de coaching, né? E aí, quando eu falo da abordagem, foi interessante porque eu fiz a minha supervisão, né? Os últimos anos ali de faculdade, a gente faz a parte prática, tem a supervisão em fenomenologia, né? O meu TCC foi em psicodrama como base, foi coach, né? Falando dos papéis sociais, nossos papéis ali, como trabalhar dentro do processo de coaching, né? E hoje eu trabalho uso como base a terapia cognitivo-comportamental, mas eu tenho um olhar integrativo no aspecto de utilizar várias abordagens e terapias ali que se conversam, né? Que tem uma validação para conseguir fazer esse trabalho contínuo. Então, passei meus 5 anos de faculdade ali. Naquela época foi interessante, porque eu eu tinha um namorado que não era brasileiro, e eu comecei a conhecer esse mundo ali de expatriado, algumas outras coisas que me interessou. Só que ao mesmo tempo que me interessou, parecia ser alguma coisa muito fora do meu alcance, né? Eu achei, nossa, que dá para trabalhar, mas era muito fora da minha realidade. E aí a vida foi passando, eu fui entrando em outros caminhos, né? Quando eu me formei, eu entrei em recursos humanos, só que eu fui para recrutamento e seleção, que não necessariamente era a área que eu tinha interesse, num primeiro momento, mas posteriormente eu consegui ir para. Desculpa. E aí eu estava 9 meses na empresa, 10 meses na empresa, e eu tinha feito, como se chama de anjo, né, dentro da formação de coaching, participado e eu fiz alguns contatos e eu fui convidada para trabalhar numa empresa de apoio ao colaborador, né? Então, assim, era uma empresa que prestava serviço para outras empresas e a gente fazia um atendimento ali telefônico no primeiro momento para colaboradores de outras empresas, na parte social, parte emocional, jurídica e financeira e consultoria financeira. E eu fiquei um bom tempo ali dentro daquela empresa, né? Fiquei um tempo, por volta de um ano, e aí minha vida mudou muita coisa. Quando eu estava ali naquele momento, eu tinha muita aspiração, um desenvolvimento profissional muito grande, mas tinha algumas questões pessoais ainda que não estavam tão claras. Eu tinha alguns vazios, algumas coisas ali que estavam muito sem entender. Quando eu estava nessa empresa, eu tinha programado para fazer uma viagem, né? Seria a minha primeira férias de verdade, né? E quando eu programei essas férias, eu tinha comprado a passagem um pouquinho antes, acabei sendo desligada da empresa, e aí onde minha vida mudou, né? De fato, porque como eu falei assim, eu tinha esse interesse dessa parte de trabalhar com estrangeiros, tudo isso. Na época, eu comecei a me envolver, por exemplo, com Couchsurfing, né? Então, treinar o inglês, fazer todo esse movimento, mas ainda estava muito limitada, fazendo muitas das minhas questões. Profissionalmente eu não conseguia, eu tinha aquele desejo de trabalhar, mas ainda não conseguia me ver indo para essa área específica. Então, quando aconteceu isso, ser desligada da empresa, eu
tive a oportunidade, então, de retomar uma ideia de fazer um intercâmbio, né? E eu tive a oportunidade de viajar. Então, eu consegui fazer um mochilão que não estava esperado, né? Era uma viagem de um mês, virou 90 dias ali. Então, eu consegui conhecer 12 países na Europa. Vocês vão ver aqui o mapinha, né? Que eu comprei posteriormente, mas tem alguns lugares ali que eu já tirei o negocinho. E depois disso, eu fui fui ser au pair. Então, eu fui ter essa experiência, né, como uma pessoa que vive fora do país, da questão da adaptação cultural. Então, eu fui para os Estados Unidos, fiquei 2 anos nos Estados Unidos. Quando eu estive nos Estados Unidos, quando eu saí do Brasil, eu já não estava mais atuando, né? Então, dentro desse período entre formação e sair do Brasil, eu fazia alguns atendimentos clínicos, né? Que eu comentei, não era o meu foco, mas eu fazia alguns atendimentos ali para saber como que era, mas não era o meu foco daquele momento. E eu estava mais trabalhando com empresas na área corporativa mesmo, né? E aí, quando eu saí do Brasil, eu dei baixa no meu CRP e fiquei 2 anos nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos foi bem interessante, porque, assim, quando eu fui, eu acho que eu tinha um pouquinho ali aquela questão de ir lá e viver como uma pessoa fora do país, porém, aconteceram tantas coisas lá e antes de ir também, né, tanto no Brasil quanto lá, que durante um bom tempo, acho que 1 ano e meio ali, eu fiquei meio perdida, só seguindo a vida, vivendo, né, até mesmo, acho que por um certo momento eu não queria trabalhar com nada mental mesmo, eu queria trabalhar mais com a parte física. Para quem não sabe, a au pair é como se fosse ser babá nos Estados Unidos, né, um intercâmbio que você mora ali na casa da família, e pela minha formação, as 2 famílias que eu morei eram com crianças de necessidades especiais, né? Que foi um aprendizado muito grande para mim. Então, uma tinha TDAH e uma outra tinha fazer um acompanhamento ali em relação à alimentação, que algumas vezes virava em algumas questões de comportamentais também. Então, foi um crescimento muito grande para mim e eu também pude, principalmente na segunda família, contribuir muito com o desenvolvimento do menino que eu cuidava, né? E nos Estados Unidos, para mim, foi bem interessante, porque no primeiro ano eu não consegui estudar muito. No segundo ano eu estava muito ocupada com o trabalho, mas eu consegui dar um tempinho ali para conseguir fazer algumas coisas. Então, eu fiz um curso de um dia de recrutamento e seleção, então, para entender como que funcionava lá. Lembrando que não era exatamente a área que eu gostaria de, dentro do RH, que eu tenha mais a tendência do treinamento e desenvolvimento, mas eu fiz ali o curso e depois eu fui fazer um curso de psicologia positiva, né? Esse curso de psicologia positiva foi na Universidade Berkeley, na Califórnia, e ele fazia parte, né? Então é como eles chamam de lecture, é como se fosse uma aula dentro do programa de pós-graduação. E aí eu fui e fiz esse curso de psicologia positiva, acho que durou uns 4 meses, uma vez por semana, mas assim, para mim foi um marco muito grande na minha vida, tanto pessoal quanto profissional, acho que principalmente profissional. Porque, como eu falei, eu estava indo para outras áreas, outras questões, ou deixando a vida meio que levar ali. E quando eu fiz esse curso, surgiu muitos assuntos que como pessoa achava que já tinha resolvido, ou que estava tudo bem, estava tranquilo, e também, principalmente na parte profissional, né, de anseios, de onde que você está indo, de propósito, tudo isso, e mexeu muito comigo, só que eu não tive tempo nenhum de poder mexer com isso, né, porque eu estava trabalhando a semana inteira, eu tinha vários artigos assim em inglês para ler, para fazer as coisas, e enfim, era um desafio, porque né, até hoje eu falo que o inglês não é 100%, mas funcional, bem funcional, trabalho em inglês, mas naquele primeiro momento fazer aquela leitura, fazer produção acadêmica, né? Ter que fazer resumos, fazer várias coisas em inglês, no outro idioma, foi uma coisa assim, bem, um desafio muito grande para mim. E aí, com esse tempo lá, eu consegui passar para esse processo, eu retomei o meu atendimento online, né, em psicoterapia, que foi bem interessante também, e eu dei um clique para mim, porque assim, sempre quando eu pensava no atendimento, na parte de psicologia, para onde que eu iria, eu tinha esse pensamento anterior de trabalhar com estrangeiro no Brasil. E aí eu vi a demanda do brasileiro que mora fora, né, que mora em outros países, que trabalham que precisam desse olhar brasileiro, esse atendimento, essa escuta em português, né, para fazer o atendimento. E aí, quando eu voltei dos Estados Unidos em 2019, eu voltei e reativei meu CRP,
né? Então, voltei ali, mas, e eu já comecei a trabalhar com a psicoterapia, né? E depois eu vou explicar um pouquinho até sobre essa questão da psicoterapia, da psicologia, tem todo um contexto ali. E quando eu tinha retomado, surgiu uma oportunidade também, né, de, como eu falei do inglês, nos Estados Unidos eu trabalhei muito, fiz muita coisa, mas eu não consegui focar no estudo de inglês. Então, eu escolhi fazer um intercâmbio na Irlanda, focando no inglês. Aí peguei o lockdown, né, bem lá na Irlanda e tive que voltar. Voltei ali numa situação também bem interessante, onde eu estava me descobrindo profissionalmente, tentando perceber ali se a clínica era realmente isso e fazendo todo esse trabalho é, em conjunto, né? Então, assim, gosto muito do atendimento, fui me descobrindo dentro do atendimento, mas essa construção ali como negócio, né? Que a gente não tem muito profissionalmente, pelo menos não tinha-se tanto ali na formação de psicólogo. E então, eu fui me construindo nesse aspecto, né? E eu falo isso porque na época que eu formei, assim, ainda era muito comum trazer a visão ali do para você fazer sucesso ou para você conseguir se manter só com atendimento clínico, é, ou você teria um outro trabalho para carregar e fazer a clínica, ou demoraria muito tempo para você ter um retorno, né? Que é uma realidade que não está existindo hoje. As pessoas estão conseguindo trabalhar, estão conseguindo ter um retorno muito alto e com um pouco tempo de formado, assim, uma questão de desenvolvimento e de pensamento de negócio, de empreendedorismo mesmo, né? Então, ali naquele retorno, eu comecei a fazer as coisas, e aí surgiram algumas outras viagens também, né? Então, eu fui para Dubai, fiquei um tempinho, depois também fui para Sérvia, né? E seguindo com os atendimentos. Quando eu voltei, assim, da Sérvia, foi um momento crucial para mim ali, para o meu desenvolvimento de carreira mesmo, né? Então, assim, sim, eu sou uma profissional, tenho essa formação em psicologia, tenho outras formações ali em terapias que me dão base para fazer o meu trabalho, mas o coaching também. Mas assim, para onde que eu vou com tudo isso, né? O que que eu tenho de interesse? E aí eu sabia todos os meus interesses pessoais, né, da questão da viagem, desse público, eu adoro conhecer pessoas de outros países, de outros estados, de outras cidades, assim, né? Não é só estrangeiro, não, eu adoro conhecer pessoas e outras culturas, até mesmo o local, né? E aí eu fui tendo contatos ali com a questão da interculturalidade, né? Já tinha pesquisado desde antes, né? Mas aí ficou aquela questão daquele achismo de ainda não é possível, tudo isso, e fui deixando de lado. E depois eu comecei a aproximar, comecei a estudar sobre isso, né? E comecei a me pensar como negócio. Então, como que eu vou me desenvolver? Como que eu vou fazer as coisas? O que que eu quero? Que serviços que eu vou fazer? E aí foi muito interessante que no momento que eu estava pensando lá na frente de tudo que eu posso fazer, eu falei que eu tinha que parar, né? Parar no aspecto de vamos voltar para as bases, vamos voltar para as coisas, né? Nessa época eu já estava fazendo a minha especialização em terapia cognitivo-comportamental, que eu já tinha feito formação, né? Eu só não tinha concluído porque eu tinha transformado para a especialização antes de ir para os Estados Unidos, né? Então eu já tinha essa formação antes, né? Só não, e aí, quando eu voltei, eu fui ali fazer a especialização propriamente dita. Eu praticamente fiz uma boa parte do curso de novo, né? Mas. E aí eu falei assim: não, deixa eu reforçar essas minhas bases, de eu entender essa parte da psicoterapia antes de ir para todas as possibilidades, né, que essa área de desenvolvimento humano, né, pode oferecer. E aí eu venho nesse trabalho, então, assim, nos últimos 2 anos, bem focado nisso, e só que eu brinco assim, que nem sempre tudo que a gente fala vai acontecer. E aí, principalmente esse ano, começou a surgir muitas outras possibilidades para mim, onde eu estou me aproximando muito mais da psicologia intercultural, né? Fiz um curso nessa área, estou em contato com a comunidade, estou aprendendo muito mais sobre a parte teórica que está por trás, né? Eu brinco que eu tive uma experiência tanto pessoal quanto profissional, porque a maioria dos meus clientes, desde quando eu voltei a fazer os atendimentos, foram online, então são pessoas fora do país, né? Com esse outro olhar contextual da psicologia intercultural, né? Que vai para além das abordagens das questões que a gente faz ali com a psicoterapia normalmente, porque existe um contexto diferente, né? Tem algumas similaridades, mas existe um contexto diferente. E aí, esse ano, então, eu tô focada nesse trabalho, né, da psicologia intercultural,
junto com a terapia cognitivo-comportamental também, estou em grupo de estudos, estou fazendo todo um processo, né, de aprofundamento também nessa linha teórica, de ampliar, né, porque é uma linha que ela conversa muito bem com outras terapias, né, e então é um ano de aprendizado, de desenvolvimento e também de fechamento de alguns ciclos ali, né, de alguns conteúdos que eu já tinha feito há um bom tempo, estou fechando e eu estou moldando ali o meu desenvolvimento. E aí, quando eu falo isso, traz essa questão, por exemplo, da interculturalidade muito mais forte, onde hoje eu também já estou desenvolvendo projetos mais voltados para as competências interculturais, para a inteligência intercultural, né? Além da parte clínica, ali também um olhar para o corporativo, algumas comunidades que eu participo, né? Então, eu faço esse trabalho também. E então acho que fez um resumão do que eu tô fazendo, né? De todo esse meu processo, de tudo que vai vir. Depois eu falo um pouquinho aí quais são os planos futuros também. E eu vou explicar então um pouquinho sobre essas formações, um pouco com maior foco na área ali da psicologia, né? Então, a psicologia, ela é uma formação com foco, é uma ciência, na verdade, né? A psicologia, de modo geral, ela é uma ciência que ela estuda a mente e o comportamento humano. Então, ela vai trazer toda essa questão de entender como que a pessoa funciona, entender as suas particularidades, né? Tanto genéticas quanto ambientais, né? Como que essa pessoa, ela interage com as outras pessoas, como é que essa pessoa lida com as próprias emoções, né? Então, a psicologia ela é uma ciência, ela é um conhecimento aberto para todas as pessoas, né? A diferença que a gente fala é que existe a graduação de psicologia, que vai ser um profissional que vai usar esse conhecimento para ajudar outras pessoas a enfrentar alguns tipos de situações, conflitos, né? Ou no processo de autoconhecimento, ou em questões ali de talvez algum transtorno mental, alguma outra questão assim, né? E quando eu falo da psicologia, como eu falei, como um conhecimento, ela também possui muitas abordagens, né, que eu comentei no começo. Então, o que seriam as abordagens dentro da psicologia? Então, a psicologia é esse estudo sobre da mente e do comportamento. E a abordagem é a forma que eu vou fazer esse estudo, né? É a forma que eu vou trabalhar com o meu cliente esses aspectos, né? Então, uma muito conhecida é a psicanálise, né? A terapia cognitivo-comportamental, que eu trabalho, tem as terapias contextuais também, né? Que é a terapia do esquema, de terapia de aceitação e compromisso, baseada em evidência. Existe a Gestalt terapia, existe a parte da fenomenologia, né? Tem muitas vertentes aí, o psicodrama, tem muitas possibilidades de atuação. Isso são as abordagens focadas ali dentro da psicologia, com reconhecimento, né, do conselho e reconhecimento da psicologia, né? E e aí, para entender um pouquinho nessa parte da graduação, como que funciona? É interessante trazer um pensamento assim. Então, a psicologia ela é uma ciência que todo mundo tem acesso. E aí você tem o profissional que é o psicólogo que trabalha com esse conhecimento. No Brasil, o psicólogo ele é uma profissão reconhecida, é uma profissão regulamentada, né? E pelo Conselho Federal de Psicologia. E cada pessoa ali tem o seu registro dentro do Conselho Regional de Psicologia. E é interessante observar que assim, uma pessoa que quando ela acaba de se formar, ela é graduada em psicologia, ela não é um psicólogo, né? A gente pode usar esse título de psicólogo somente quando a gente ativa, né? A gente faz a inscrição, a gente tem o CRP e esse CRP está ativo. E aí a gente pode usar o título de psicólogo, né? E aí quando eu falo assim no Brasil é dessa forma, porque existe alguns países, né, que não tem a psicologia, a psicoterapia, a terapia regulamentada, né? Então qualquer pessoa pode ir lá e se intitular psicólogo. No Brasil, também existe um pouco desse dilema, né, com a questão da psicoterapia, né? A psicoterapia não é uma prática exclusiva do psicólogo, então qualquer outra pessoa que teoricamente, né, deveria ser, faz alguma formação e tem a capacitação de ser terapeuta, pode fazer psicoterapia,
né? Mas é um assunto, assim, que é bem discutido, né? Existe ali um trabalho dentro do conselho para tornar uma prática exclusiva da psicologia também, né? Mas existe também essa questão, flexibilidade do termo de psicoterapia, porque existe outros profissionais, terapeutas, né, que trabalham com essa questão também mental e comportamental, né, além de corpo e espiritual, que eu vou explicar um pouquinho também. Né? E aí, voltando um pouquinho, então, como que é o psicólogo, né? Então, o psicólogo, ele é aquele profissional que fez 5 anos de graduação, né? Terminou a graduação, fez a inscrição no CRP. Quando você faz essa inscrição, você vai fazendo no CRP mais próximo da sua residência, né? Que é o regional. Por exemplo, eu sou de São Paulo, e aí você vai saber qual que é a região da pessoa, porque sempre a gente tem que fazer uma numeração. Igual, o médico também tem aquela numeração, a gente tem número de inscrição. E quando a gente faz essa inscrição, o de São Paulo, por exemplo, na região que eu sou 06 barra, e aí o meu número, né? E aí, qualquer pessoa com essa numeração pode entrar dentro do site do Conselho Federal de Psicologia e confirmar se esse profissional ele está ativo, está regulamentado para ser intitular psicólogo, psicóloga, né? E quando a gente faz essa inscrição, a gente está ali sendo respaldado pelo conselho, seguindo todo o código de ética também, que todas as pessoas também têm acesso, né? A gente faz o pagamento da anuidade e recebe a carteira profissional, é como se fosse um RG ali fisicamente. E lembra que eu comentei que quando eu fui para os Estados Unidos eu dei baixa? Algumas vezes a gente tem que fazer isso. Então, se eu não estou atuando, né, e eu não tenho necessidade de usar o título de psicólogo, por exemplo, no RH, se eu faço aplicação de teste, algumas coisas, eu preciso de ter um CRP ativo, porque a aplicação de teste psicológico é uma técnica exclusiva do psicólogo. Então, você precisa de ter esse documento, né? Algumas pessoas trabalham só com recrutamento e seleção ou com treinamento e acaba não tendo essa exigência de usar o título, a psicologia, né? Então, ela não pode se intitular como psicóloga, ela tá, formação em psicologia, mas ela não usa o título de psicóloga. Ela é uma profissional de recursos humanos com graduação em psicologia. E aí, quando a gente não está utilizando, a gente pode pedir a baixa, né? Então, a gente vai lá pessoalmente, entrega, eles destroem esse documento, e quando a gente vai voltar a trabalhar, você vai lá e faz a solicitação novamente, eles te entregam uma outra via que é realizada, né? E aí, falando um pouco dessas possibilidades dentro da psicologia, né, que eu comentei agora, RH e tudo isso, existem algumas áreas, né, que são consideradas especialização pelo Conselho Federal, né? Por exemplo, a psicologia do esporte educacional, a psicologia organizacional e do trabalho, a psicologia do trânsito, psicologia jurídica, psicologia do esporte, a psicologia clínica, né? Hospitalar, a psicopedagogia, a psicomotricidade, a psicopedagogia não é exclusiva do psicólogo, né? Então tem pedagogo que pode fazer psicopedagogia, psicomotricidade, psicologia social, neuropsicologia, psicologia em saúde e avaliação psicológica. Então você percebe que tem algumas formações que não são exclusivas, né? Então, apesar de ser uma especialidade que o psicólogo tem, ele é reconhecido por causa disso, não é um conhecimento exclusivo do psicólogo, né? Tem outros profissionais, principalmente ali de medicina, né, que têm acesso a essas informações. Então, quando eu trouxe, por exemplo, a questão das abordagens, por exemplo, a psicanálise, ela é uma abordagem, ela é reconhecida pelo Conselho de Psicologia, mas ela não é uma abordagem exclusiva de psicólogos, né? Então, a maioria das instituições, se eu não me engano, pede que você tenha uma graduação no ensino superior, e aí você faz a especialização e você pode se considerar um psicanalista. Tem outras abordagens, como a terapia cognitivo-comportamental, que ela tem entra também nesse aspecto, não é obrigatório, porém eles têm esse cuidado. Então, tem muitas formações hoje, principalmente nessa área de ciência, que elas vão pedir que a pessoa seja ou estudante dos últimos anos de psicologia, ou psicólogo, ou médico, para fazer a formação nessas abordagens. Por quê? Quando a gente faz a formação em algumas abordagens específicas, ela é muito mais voltada à aplicação técnica e à prática. Então, todo esse conhecimento sobre desenvolvimento, sobre conhecimento psíquico, como que funciona, toda a parte de
texto de história da psicologia, né, da atuação, do comportamento, ela vem da graduação da psicologia, né? Mas existe sim outras formações que eu vou falar um pouquinho que dão um respaldo para alguns atendimentos também, né? Então, esses que eu falei, essas áreas de atuação são as que são reconhecidas ali, né? São especialidades do psicólogo através do Conselho de Psicologia. E existe também algumas formações que o conselho ele reconhece, né? E ele autoriza que um profissional que se intitula psicólogo também realiza esse tipo de atividade, por exemplo, a hipnoterapia, né? E aí tem que ter cuidado que, por exemplo, se eu não me engano, a constelação familiar ela é reconhecida ali pelo sistema de saúde do Brasil, judiciário também, né? Então o SUS oferece, o sistema judiciário utiliza ali em algumas questões, só que o CFP não reconhece, né, por questões ali de evidência científica. Então, assim, é uma área muito ampla, com muitas possibilidades, e sempre tem essa questão, né, do que é possível, do que se conversa, das questões de validações científicas, né? Então, é um mundo aí para se descobrir, para se identificar também. E quando a gente fala no atendimento, tem essas especialidades, mas muitos dos profissionais também têm a questão do foco de atuação, né? Que hoje em dia, para quem assiste muito, fala de marketing, que seria o nicho, vamos se dizer, né? Então, tem pessoas que são especializadas em questões de ansiedade, transtornos de humor, de depressão, tem pessoas que trabalham somente com crianças, com idosos, com dependente químico, né? E cada pessoa ali vai ter um perfil, né, que se identifica, que acaba aprofundando o seu conhecimento, exatamente porque é um mundo de possibilidades, né? Então, o neuropsicólogo vai fazer a avaliação e todas essas questões. E aí vem onde que eu estou caminhando mais, né, fazendo essa trilha, que é trabalhar com essa área ali que está mais relacionado com a interculturalidade. Né? Dentro desse mundo, né, da psicologia intercultural, existe vários nichos, existe ali algumas demandas específicas, né, também. E aí falando um pouquinho, né, também nessa outra questão, né, como eu tinha trazido, sobre a psicoterapia e a terapia. Né? Então, como eu comentei, a psicoterapia ela não é uma prática exclusiva do psicólogo, né? Então, no Brasil, se você faz uma formação em terapia, então existe terapia holística, existe hipnoterapia, tem algumas outras formas de terapia, né? Que te dão a possibilidade de se chamar terapeuta e realizar terapia, né? Então, essa questão da psicoterapia, ela acaba confundindo e geralmente ela é adotada, essa terminologia, para quem trabalha mais com as questões ali emocionais e comportamentais, né? E quem trabalha ali mais com a parte física mesmo, ou espiritual, usa mais o termo de terapia. Mas pensando assim, para as pessoas que não trabalham, não têm a formação em psicologia, é bem interessante tentar usar mais o termo só terapia do que psicoterapia, apesar do psicólogo também usar o termo só terapia também, né? Porque geralmente o cliente, muitas vezes, ele não sabe. Então, algumas vezes ele vai em um terapeuta e acredita que esse terapeuta é psicólogo, né? E aí existem algumas limitações, algumas coisas que não são feitas, né, nesse aspecto. Então, é sempre importante ele deixar muito claro para o cliente, dependente de qual abordagem que você vai, se você é psicólogo ou se você é terapeuta de alguma outra formação, é importante sempre deixar isso claro para o seu cliente, quais são até onde que abrange o seu trabalho e até onde que abrange dentro do seu conhecimento, né? E aí, pensando que vem essa questão, porque a terapia, né, ela é um conjunto de práticas terapêuticas que auxilia ali o seu cliente, auxilia as pessoas a lidarem também com questões ali pessoais, questões fisiológicas, né? Geralmente com incômodos, com dores, dores emocionais ou dores físicas. E também, hoje em dia, no Brasil, está crescendo muito a questão do autocuidado, né? Vim com processo terapêutico, vim para outras terapias como prevenção, né? Como autoconhecimento, como prevenção, e não mais ali só como paliativo depois que já é feito, depois que já tem uma situação ali instalada, né? E, e aí vou trazer um pouquinho para vocês também, né? Uma outra, como eu trouxe as três formações que eu tenho, né? Que
porque eu me intitulo psicóloga, terapeuta e coach, né? Então, psicologia, então eu sou psicóloga e formação pela psicologia, terapeuta pela formação em TRG, em hipnoterapia, né? E na TCC também, né? Porque ela entra nesses dois aspectos. E também o coaching, que vem em formação ali desde quando eu também me formei em psicologia. Porém, o coaching, ele para mim, ele sempre vem meio integrado, né? Porque assim, o coaching, ele é desculpa o barulho de fundo, né? Ele é um processo que ele ajuda as pessoas, né? Então ele não é uma terapia, ele é um processo onde um profissional ele ajuda uma outra pessoa a alcançar algum objetivo, a alcançar alguma questão. E aí vai fazer isso através de questionamentos, através de formulários, de ferramentas, né? E dependendo ali da base da pessoa, talvez até um conselho, mas geralmente é através desse processo da pessoa ali fazer esse caminho para conseguir chegar no seu objetivo. Existe também toda essa questão do coaching, né? Até quando eu fiz o coaching, né? Estava começando, então sempre teve um pouquinho dessa questão do coaching não ser psicólogo, de não ser psicólogo. E aqui um ponto interessante para falar é assim, é a capacidade que a pessoa tem, é o conhecimento que a pessoa tem para fazer aquilo. Então, se eu sou psicóloga e eu vou fazer um processo de coaching, eu tenho respaldo teórico, eu tenho respaldo prático, né, de trabalhar com questões mais emocionais dentro de um processo de coaching. Então, eu tenho todo esse trabalho. Agora, por exemplo, eu não tenho conhecimento financeiro. Então, para fazer um coaching financeiro, eu não tenho conhecimento suficiente. Né? Eu posso trazer para o meu cliente que existem questões financeiras e eu vou trabalhar com a parte emocional, comportamental das questões financeiras, mas a organização, toda essa outra parte de investimento e tudo que for, tem que ser uma pessoa que tenha um conhecimento ali na área, né? Então, abrir um negócio. Então, eu sou uma pessoa que tem um conhecimento administrativo, uma pessoa que tem um conhecimento de empreendedorismo, é o ideal para você ir lá e fazer um processo de coaching focado nesse seu objetivo de empreendedorismo, né? Então, tem todas essas questões. Então, assim, quando o cuidado é esse, é um profissional, o coach é um processo, as pessoas se intitulam como coach, né? Como eu falei da psicoterapia, o coaching também não é uma profissão regulamentada, né? Então a pessoa vai lá e faz uma formação, ela tem autorização de trabalhar. É uma profissão que existe, mas ela não é uma profissão regulamentada ali pelo governo, né? Então, como que é, gente? Desculpa o barulho de fundo mesmo. Eu tô no prédio, as crianças estão todas alegres aqui agora, né? Mas, então, tem todo esse cuidado, mas, assim, são situações, são formações, tudo que é interessante pode fazer esse trabalho juntos. E aí, pensando nessas três possibilidades, né, que vêm do meu desenvolvimento, então, a psicologia, a terapia e o coaching, pensando nessa questão de profissões do futuro, vocês já perceberam que existe dimensões enormes para ser trabalhada, né? Eu vendo atendimento online antes da pandemia, então, com a pandemia, se expandiu cada vez mais em relação a isso. Não só atendimento online, né? Então, existem formações, existem cursos, existe mentorias, grupos de WhatsApp terapêutico, então tem muitas e muitas possibilidades e agora muito mais ampliada, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que morava numa cidade muito pequena, existia algumas questões ali da pessoa não se sentir confortável de ir no psicólogo, porque talvez o psicólogo vai conhecer alguém da família, tudo isso, e hoje está ampliando muitas possibilidades. E um outro fator de ampliar, né, são duas questões. Uma é a pessoa estar muito mais aberta para os seus processos internos, de querer se entender, querer fazer esse autoconhecimento, entendendo que a psicologia, entendendo que o processo terapêutico não é como antigamente, aquele tabu de que era só para gente louca, que tudo isso, e que sim é um processo de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal, né? Mas também que hoje em dia está existindo muitas mudanças, né? Então, assim, a questão da pandemia elevou muitas outras questões, né? As relações sociais, como as relações estão funcionando, né? Tanto as amorosas quanto as das pessoas, tanto social quanto a família, questões profissionais, essa mudança, o home office, né? Quantas outras questões ali que abriram dentro desse processo, mudanças de estilo de vida, tudo isso faz com que a gente possa perceber e modificar
todo esse processo. Então, assim, são muitas possibilidades dentro dessas 3 áreas, né? Tanto no aspecto individual, quanto também no aspecto coletivo, né? Então, por exemplo, trazendo até um pouco do que eu faço. Então, hoje, né, eu tenho algumas possibilidades. Então, eu faço a psicoterapia, né, com essa minha abordagem integrativa, que eu utilizo ali, dependendo da demanda de cada cliente. Vou utilizar um processo baseado ali na terapia cognitivo-comportamental, muitas vezes, mas eu vou depender muito da demanda, de como cada cliente funciona, qual que é a necessidade de cada um deles, né? Alguns clientes eu vou trabalhar mais com questões passadas, outras com questões muito mais ativas, então talvez eu utilize ferramentas de coaching ali dentro do processo também de autoconhecimento, do processo de mudanças de comportamento, e também atuo, né, indo ali para fora do setting terapêutico, né, com palestras, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, trazendo essa questão da profissão, abordando alguns assuntos, fazendo grupos de conversa, de bate-papo, grupos terapêuticos, existe a possibilidade, e eu exclusivamente hoje trabalho com psicoterapia, com workshop, com palestras, e tô começando ali a parte de consultoria também, né? Mas principalmente focada ali nessa parte de interculturalidade, né? E de desenvolvimento pessoal, né? E emocional. E além dessas questões da psicoterapia, eu também ofereço supervisão, né? Então, assim, eu fiz a minha especialização em terapia cognitivo-comportamental, ela é mais focada nessa parte, e também estou concluindo um curso, né, de proficiência em terapia cognitivo-comportamental, que me habilita a fazer supervisões e dar aula na área. E faço treinamento, a consultoria, e também aí um pouquinho que a minha vida ela mistura muito com a minha parte profissional. Eu tenho um Instagram, né? Nesse Instagram eu coloco algumas das minhas reflexões, falo um pouquinho dessa trajetória que eu trouxe aqui para vocês. Nesse momento, né, eu estou trazendo essa parte da trajetória, mas tem muito aí que eu vou compartilhar desses interesses sobre desenvolvimento pessoal, sobre a psicologia, sobre terapias, sobre a interculturalidade, todo esse contexto que acontece ali. E eu falo da interculturalidade, mas ela é em relação a todas as pessoas, né? Trabalhando com contexto mesmo, né? Então, como que o jeito que meus pais me criaram, a cultura que eu tô, a sociedade que eu tô, influenciou a mim a ser como eu sou hoje, né? E o que que de mim é meu, o que que de mim foi aprendido ali pelas pessoas ao redor, né? E todo esse processo, e entender como que eu lido com as situações, né? Então, assim, como que foi para as pessoas lidar com esse processo de luto que teve tão grande por causa da pandemia, como cada um teve esse processo, como eu lidar com as minhas próprias escolhas, como eu fazer essa questão das escolhas profissionais, que hoje em dia são tantas opções que as pessoas estão cada vez mais perdidas, né? Relacionamentos, hoje em dia os relacionamentos estão ampliando possibilidades, as pessoas estão cada vez mais abertas e conscientes de si, mas ao mesmo tempo as pessoas estão muito perdidas, né? De saber quais são as suas possibilidades, do que gosta, do que não gosta, se está tentando conhecer, ou já está em uma convicção muito certa, né? E aí é muito interessante que existe todo um mundo ao redor disso, e aí eu gosto de trabalhar um pouco sobre essas questões, né? E aí acho que para fechar um pouquinho, né, falando um pouco mais sobre o atendimento específico em psicoterapia, ele é muito amplo, né? Eu acho que existe alguns profissionais que são focados em alguns sintomas, alguns transtornos específicos, mas quando a gente trabalha ali com o cliente, né, é importante você entender aquele cliente. Tem uma fala do Jung, que é quando você estiver em frente a uma outra pessoa, seja apenas uma outra pessoa. Pode ser que seja um pouquinho diferente, mas essa é a ideia da frase dele, né? Porque é isso, quando você está ali na frente daquele cliente, você tem que ter aquele momento de empatia e entender, e todo esse conhecimento, toda a técnica, tudo que você conseguir é para ajudar aquela outra pessoa a alcançar o que ela precisa, né? E o que ela precisa, o que ela precisa, não é o que nós almejamos. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Do que ela quer fazer, o que é o melhor. E algumas vezes trabalhar com a realidade. Talvez as pessoas estão projetando demais coisas que não são reais, né? E aí, por exemplo, uma outra questão, a questão ali da mídia social, de a venda de corpos perfeitos, de vidas perfeitas, que a gente sabe que não é assim,
muitas das vezes, né? Tem pessoas que conseguem, tem pessoas que ficam trazendo questões ali que não necessariamente são verdadeiras, que não para se sentirem acolhidas, para se sentirem pertencentes, né? E a gente vai trabalhar sobre toda essa questão. E aí, quando eu trago um pouquinho da minha parte, né, quando eu falo da interculturalidade, é entender esse contexto, né? Então, assim, eu como pessoa já tenho toda essa complexidade. E como que eu vou entender isso estando fora do meu ambiente familiar, estando fora da minha rede de apoio, né? Estando em um país que eu não falo o idioma, estando em um relacionamento que eu falo o idioma e meu parceiro fala outro idioma, e aí a gente não entende, porque não é só as palavras, tem muitas outras coisas por trás. Tem todo o meu contexto, né? Então, eu, enquanto brasileira, tenho todo um contexto cultural, contexto social que eu vou fazer ali, minhas expectativas, tudo isso. E uma outra pessoa de um outro país vai ter também todo o seu contexto, né? Então, além do pessoal, vai ter todo esse contexto social e cultural também dentro dessa relação. E isso vai para ambientes profissionais, ambientes sociais, fazer amizades, né? Uma demanda que vem muito assim é depois dos 30 ou entrar em relacionamentos, ou fazer amizade, como que é difícil, né? Quando você faz amizade ali num primeiro momento na escola, da infância, você consegue fazer vínculos muito grandes, na faculdade ainda consegue, no trabalho algumas vezes, mas depois, assim, com o tempo vai ficando um pouco mais é, difícil. E aí tem esse questionamento, será que eu tô com um filtro maior, será que eu tô com um filtro menor, ou realmente tá difícil de fazer conexões? Então tem todo esse processo. Então eu gostaria, né, encerrar um pouquinho esse encontro, essa oportunidade de poder falar com vocês, poder falar um pouquinho tanto da minha trajetória, tanto da minha carreira, né? Eu sei que eu não entrei muito em detalhe, eu falei bem por cima ali do que eu faço, um pouquinho mais a questão de tempo, mas é um trabalho que eu adoro fazer, trabalhar com pessoas, né? Como eu falei assim, enquanto eu estava na faculdade, não queria fazer clínica, não era uma coisa que eu almejava, mas eu falo que as coisas me escolhem, né? Então, muitas coisas que aconteceram na minha vida foram oportunidades e eu fui abraçando as oportunidades e o atendimento clínico, ele me escolheu, né? Então, para mim, fazer um atendimento é a coisa mais satisfatória para mim, porque onde eu pego toda essa minha curiosidade, toda essa minha questão de entender, de fazer tudo, e todo esse conhecimento da minha curiosidade, eu posso retribuir e eu posso ajudar outras pessoas a fazer esse caminho delas, elas conseguirem trilhar, né? E aí uma coisa que eu dentro da minha teoria a gente trabalha muito é a autonomia do cliente, né? Tem processos que são mais longos, tem porque depende da pessoa, tem que ela precisa de uma troca, mas é buscar essa autonomia que a gente vai trabalhando, vai construindo juntos para que você tenha as ferramentas de você conseguir lidar, que você mesma consiga identificar as suas questões e até mesmo escolher, será que isso é uma questão que eu quero alterar, será que não é? Se eu não quiser, quais são as consequências que eu tenho em relação a isso? Então é um trabalho muito legal, é um mundo. E aí, para falar, um dos problemas dessa área é porque tem muita possibilidade e a gente sempre acha que não sabe o suficiente, a gente está sempre procurando mais e mais e mais. É ótimo, mas algumas vezes estressa também, mas é uma área que dá muita satisfação, né? Tanto o pessoal, de você ter seu próprio autoconhecimento, tanto de você poder ajudar ali as pessoas, né, dentro desse processo. Eu trago essa, né, na minha questão, essa curiosidade, mas tem muitas pessoas ali também que procuram essa área porque ou sofreram alguma questão consigo mesmo, ou tiveram pessoas próximas que, que passaram por situações e ali e descobriram que essa área da psicologia, da terapia, né, pode ajudar as pessoas, né, a serem a elas mesmas, a terem uma qualidade de vida muito maior. Então é isso, eu gostaria de agradecer o tempo de vocês assistindo e fiquem à vontade de me contatar, tá bom? Quem quiser me contatar, meu Instagram é argentina.simões, né, que é em português, e aí quem conhece gente que fala, pessoas que falam inglês e aí querem saber um pouquinho do conteúdo, é o mesmo conteúdo, é o Argentina from Brazil, que é o conteúdo em inglês. E é isso, muito obrigada. Tchau, tchau.
Então, agora eu gostaria de falar um pouquinho mais, assim, né? Eu trouxe um pouco sobre a minha história, né? Transitando ali um pouco com a área também acadêmica, né? Mas eu quero falar então um pouquinho mais sobre a profissão de psicologia, né? E entender algumas limitações, restrições, até trazendo um pouquinho ali desse meu universo, né? Também de viagens e coisas do gênero. Então, como eu havia comentado, né? Então, você faz a faculdade de psicologia, ela tem a duração de 5 anos. Quando você faz essa formação, né? Então, você tem ali todos os conteúdos, a história da psicologia, vários assuntos, pega vários autores, desenvolvimento, né? A questão do psicodiagnóstico também, a gente trabalha com DSM, né? Para entender ali os transtornos psicológicos. E também, nos últimos 2 últimos anos da graduação, tem uma parte mais prática, né? Então, que a gente tem a parte da teoria, e da prática junto ali, onde geralmente as pessoas têm uma tendência de escolher a abordagem que ela vai atuar posteriormente à formação. Então, dentro da formação, é, existe esse atendimento clínico que é supervisionado. Então, a pessoa vai, faz o atendimento, cada escola tem um formato, e a gente tem a supervisão ali coletiva com o professor, que vai orientando, né, toda essa questão da abordagem. Após a formação, para poder atuar na clínica, para você, na verdade, poder utilizar o título de psicólogo, né? Então, assim, para você falar que eu sou psicólogo, você precisa de estar com CRP ativo. Então, você vai no conselho, faz o seu registro, existe o Conselho Federal de Psicologia e existe os conselhos regionais, né? Então, você tem que verificar na sua região qual que é o conselho responsável, né? No caso do meu, apesar de eu estar em Francisco Morato, que é quase interior, o meu conselho é o de São Paulo, né? Em São Bernardo tem outro conselho, interior tem outro conselho, então vai ter as suas regiões ali. E aí você consegue, você pega a sua documentação. Então, por exemplo, quando você tem a documentação, você tem uma numeração que mostra que você está ativo. O meu, ele sempre vai começar, ele começa com 06 barra. O 06 significa que é o Conselho de São Paulo, e depois da barra vai vir o meu número de inscrição. Como eu comentei antes, né, a gente faz isso, a gente vai, faz a ativação, a gente recebe uma carteirinha, como se fosse o RG, né? Então vai ter as informações, suas informações pessoais, e quando você dá a baixa, como eu fiz, esse documento ele é destruído. Você devolve lá, ele é destruído, né? E quando você precisa de reativar, você vai e faz praticamente todo o processo de solicitação, né? Para você conseguir voltar a atuar dentro da área. E é interessante pensar, né, pensando até essa questão do nome, da nomenclatura de ser psicólogo, existe ali uma questão muito grande no Brasil, porque nós, como psicólogos, temos várias atuações, né? Então, a gente pode trabalhar em recursos humanos, a gente pode trabalhar com então, recrutamento e seleção, aplicação de testes, com avaliações, na parte de trânsito, na parte jurídica. Então, tem muitas áreas que nós, como psicólogos, podemos atuar. E uma das nossas atividades é a psicoterapia. Porém, a psicoterapia, ela não é uma atividade exclusiva do psicólogo, né? Então, hoje existe uma discussão muito grande em relação a isso. Então, a psicoterapia, ela é um serviço oferecido por psicólogos, psiquiatras, por terapeutas, né? E a maior questão hoje em dia é isso, assim, então quando eu falo que eu sou psicoterapeuta, algumas pessoas têm alguma formação menor, né, de final de semana, constelação, algumas coisas que algumas vezes chamam de pseudociências, né, que não são aceitas, não são reconhecidas, e tem outras que vai vir pela parte acadêmica. Então, quando a gente pensa nessa questão, por exemplo, hoje a hipnoterapia, ela é reconhecida, né, pelo Conselho de Medicina, pelo Conselho da Psicologia também, como uma prática a ser utilizada pelo psicólogo. Então, eles autorizam que um profissional que é psicólogo, que está ativo, utilize essa prática dentro do seu atendimento, né? Tem algumas outras que não são aceitas, não são reconhecidas. Então, por exemplo, acredito que a constelação familiar não é uma prática que é reconhecida, que é aceita pelo Conselho de Psicologia, porém, quando você vai olhar
no mercado, então, o sistema de saúde reconhece, o sistema judiciário reconhece a constelação familiar, né? E aí, quando a gente é um profissional, a gente tem que ter cuidado, né, quando a gente vai fazer a divulgação, né, com o tipo de atividade que a gente está relacionando e como que está sendo feita essa divulgação. E aí, a gente vai ter as nossas titulações também. Então, como psicoterapeuta, eu faço essa formação, né, inicial de psicologia, posso prestar psicoterapia, mas quando a gente pensa em prestar um atendimento mais aprofundado, vai vir a questão das abordagens, né? Que ela pode ser feita em cursos de formação e cursos de pós-graduação. E aí entra um outro critério também. Então, por exemplo, a psicanálise é uma abordagem que é reconhecida, é uma psicoterapia, né, que muitos psicólogos, psiquiatras fazem. Porém, ela não é uma prática exclusiva da psicologia. Então, geralmente as instituições pedem que a pessoa pelo menos tenha uma formação superior para que possa fazer formação e especialização em psicanálise. A minha abordagem, que é terapia cognitivo-comportamental, e algumas que vai mais para essa parte científica, né? Terapia de baseada em evidências e algumas outras, análise do comportamento, ela tem uma tendência, a maioria das instituições, ela pede que o profissional seja ou psicólogo ou psiquiatra, né, ou estudante ali nos últimos anos de graduação para fazer essas formações. A formação em si, em TCC, ela até é aberta, mas a especialização, para você falar que é especialista, geralmente ela é mais direcionada para esses profissionais, até então, porque eles vão ter um conhecimento, uma base muito grande ali, né, desse aspecto mental, do funcionamento, do desenvolvimento, e por isso que eles trazem nessa parte da abordagem, porque eles vão trazer muito mais as técnicas, né, de como que utiliza, como que trabalha com o cliente, como conduz ali as sessões, né, e mais esse conhecimento, pré-conhecimento sobre funcionamento da mente, desenvolvimento, tudo isso seria adquirido ali durante a formação universitária, né? E aí, até trazendo um pouco, eu comentei que eu tenho formação em coaching e também existia um pouco desse conflito, é exatamente essa questão. Então, assim, um coach que vai fazer um atendimento mais voltado para a parte emocional, trabalhar com inteligência emocional, trabalhar com algumas questões assim, o ideal seria um coach que tivesse um background, né, que tivesse uma formação mais nessa área de psicologia, alguma coisa muito relacionada a isso. Que, por exemplo, assim, eu não iria fazer um coach financeiro, sendo que eu não estudei economia. Então, essa é a questão. Então, se você tem que ter uma base muito grande, porque o coaching ele vai vir como uma ferramenta, ele vai vir como que eu vou trabalhar esse conhecimento que eu tenho para ajudar outras pessoas que estão passando por aquele processo, né? E aí tem várias formações que agregam desta forma. E aí tá trazendo um pouco assim para o meu universo hoje, né? Então, dessas abordagens, eu trabalho muito pensando nas possibilidades com o psicólogo. Então, antes era muito mais fechada essa possibilidade do psicólogo ou ir para a clínica, ou ir para o RH, ou ser um psicólogo escolar, ou psicólogo esportivo, um psicólogo jurídico, né? Que trabalha ali dentro das instituições jurídicas, psicólogo social. Acompanhamento terapêutico, que é uma atividade também interessante, né, que sai um pouco desse profissional que está geralmente ali, vamos dizer, dentro de uma sala ou prestando esse atendimento, para uma pessoa que de fato está ali acompanhando um cliente, né? Então, se você pensa em um cliente que tem uma fobia social, que não consegue sair de casa, que não consegue ir no supermercado, que não consegue sair à noite em uma festa, esse profissional iria fazer esse acompanhamento, não consegue pegar um avião, esse profissional iria fazer esse trabalho junto com o cliente ali, acompanhar mesmo, para que esse cliente tenha um pouco mais de autonomia, né? E aí, voltando assim, até um pouquinho para como que é esse trabalho, então, do psicólogo, principalmente na parte clínica, que é o que eu tenho mais foco, né? E eu também estou atuando agora com a parte de treinamentos, né? Treinamento emocional, né? Treinamento intercultural também, né? Mas o meu foco maior ainda é o atendimento clínico. Então, como que a gente
entende todo o processo. Hoje, a gente tem, até mesmo dentro do processo clínico, a gente pode escolher uma certa demanda para atuar. Eu gosto muito de trabalhar com clientes que estão em processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, lidando com conflitos do dia a dia, né? Conflitos de relacionamento, algumas vezes profissionais, de adaptação, né? E eu atuo um pouco ali também com a questão da da psicopatologia, né, que a gente que são esses transtornos, que a gente conhece, ansiedade, depressão, mas não é o meu foco de atuação, né? Tem pessoas que já são focadas, né, em atuar somente com pessoas que estão apresentando sintomas de ansiedade, pessoas que estão apresentando sintomas de depressão, pessoas que estão com questões de obesidade, questões de abuso, minorias. Então, hoje está existindo uma coisa que a gente chama de nichar, né? Trazer um nicho muito grande para atuação emocional também, né? E uma coisa que é interessante, que vem mudando um pouco com o passar do tempo, e algumas teorias também são um pouco mais flexíveis, que existia muito esse papel do psicólogo muito neutro, que não falava as coisas, que não compartilhava, né? E fazia mais a escuta, ou era muito mais direcionado, porém hoje em dia não, né? Pelo menos na abordagem que eu faço, a gente tem um pouco dessa liberdade de mostrar quem a gente é, como que a gente é. Eu, particularmente, trago muitos dos meus desafios pessoais, principalmente desafios que eu já consegui superar, né, que eu vou trazendo e vou compartilhando ali com meus clientes, né? Porque algumas vezes traz para normalidade. Então, assim, até a ansiedade. O que que é a normalidade da ansiedade? Também sinto ansiedade, também fico preocupada, também faço isso. Também, em alguns momentos, eu tenho algumas características minhas que são assim. Eu também tenho coisas que eu tenho que enfrentar. Né? E quando a gente trago isso, a gente traz um pouco ali da realidade, né? Não é aquele profissional perfeitinho, não, é uma pessoa ali que estudou, que dedicou anos de estudo para ter técnicas e abordagens e pensamentos, linhas de raciocínio que auxilia ali aquele cliente naquele momento a passar por aquelas situações, né? Então é um pouco ali da forma que é o atendimento clínico. E também não foge muito quando a gente vai para um outro ambiente, né? Então, se eu tenho um grupo terapêutico, que é uma das opções hoje em dia que o psicólogo também está fazendo e também está atuando, e o terapeuta também, né? Também está atuando assim. Então, um terapeuta responsável que fez a formação, que tem esse conteúdo histórico para poder fazer esse trabalho, está fazendo grupos terapêuticos, né? Com a mídia social hoje em dia também é muito mais fácil de chamar as pessoas e participar, conduzir sessões, conduzir atendimentos, provocando ali naquelas pessoas, né, momentos de reflexão, momentos de mudança interna, né, para conseguir compreender os seus aspectos pessoais e lidarem com as questões do dia a dia ou existenciais também, né? Então, voltando um pouquinho nessas possibilidades que tem, então, atendimento clínico, as formações, os cursos, existe essa questão dos grupos terapêuticos, né? Hoje em dia, com a parte social, está vindo muito também a criação de conteúdo, de produtos, de e-book, né? Que oferece ali para o cliente também. Então, tem todas essas possibilidades, né? E a psicologia, ela é um conhecimento. Até então, por isso que existe um pouco essa questão, ela é um conhecimento. E então, todas as pessoas têm acesso a esse conhecimento, como a filosofia, como alguns outros. As pessoas têm acesso a esse conhecimento. O que diferencia enquanto eu faço uma graduação em psicologia é que eu tenho ferramentas para conduzir outras pessoas, auxiliar outras pessoas nesse processo, né, terapêutico que ele está passando. E aí, quando eu falo um pouquinho dessa minha questão de querer viajar e aprender muita coisa, eu descobri algumas características, assim, interessantes, né? Então, como eu falei, o Brasil, ele é regulamentado ali pelo CFP e pelo CRP, e cada país, alguns países possuem os seus próprios conselhos, né? E alguns países não possuem. Da mesma forma que eu falei que a psicoterapia aqui no Brasil ela não tem essa regulamentação, então ela é uma profissão reconhecida, ser psicoterapeuta, mas ela não tem uma regulamentação do governo, né, como a psicologia tem.
Tem países, por exemplo, como a Irlanda, neste momento, né, em 2022, mas acho que está em processo, que não, a psicologia não é regulamentada, né? Então entra essa questão, qualquer pessoa pode ir lá e usar o título de psicólogo, né? Aqui no Brasil, não. Se eu não fosse formada em psicologia, usasse o título de psicologia, eu poderia ter algum problema de questão ética, né? E de trabalho, de fazer trabalho ilegal nessa questão. E aí é interessante que você vai percebendo. No Brasil, né, até pensando nessa questão de trabalhar fora hoje em dia, com todo esse acesso da vida online, o psicólogo ele tem que estar vinculado com o Brasil, ele tem que estar fisicamente no Brasil, e ele pode prestar serviço para o brasileiro no mundo todo, né? No Canadá, por exemplo, lá eles têm um sistema diferente, né? Então eles dividido por províncias, então cada província tem a sua particularidade, mas eles entendem diferente, que o cliente, que o profissional ele precisa estar registrado na província que o cliente reside, né? Não interessa onde que está o profissional. Então, são adaptações, são percepções que a gente tem que fazer. Então, aonde é que eu consigo fazer, até onde que trabalho que eu consigo realizar, como que essa minha titulação, né, o que que ela me permite, o que que ela me restringe, e hoje eu trabalho nessa perspectiva. Então, assim, como eu falo, eu sou psicóloga, sou terapeuta e sou coach, né? Então, eu tenho que entender as possibilidades que eu tenho com essas três formações, e eu também tenho que entender as limitações que eu tenho com essas três formações, né? Então, se eu escolho passar um tempo fora ou alguma coisa, eu tenho que entender quais são as regras do Brasil, quais são as regras desse país que eu estou, e qual que é a possibilidade que eu tenho de atuação e quais são os meus limites de atuação, né? E aí são coisas para explorar, cada caso é muito específico, mas é bem interessante observar e estar aberto para descobrir essas e outras possibilidades nessa área. Eu acredito que é isso, de modo geral, né? Pensando ali na profissão. É, e se eu for falar um pouquinho assim das abordagens, uma coisa que eu brinco assim, né, que a maioria das abordagens elas falam da mesma coisa, só que de formas diferentes, né? Então a gente vai entender contextos de infância, algumas são mais focadas no passado, né? Entender os contextos, o que aconteceu, as influências, algumas são mais focadas no presente, e aí o que nós vamos fazer, o que que isso está acontecendo, como você está pensando, como você está sentindo. Algumas estão em momento de transição, entender o que que é esse passado, como que esse passado reflete hoje, como que você está agindo hoje. Hoje em dia está tendo um movimento de integração de abordagens teóricas, né? A terapia cognitivo-comportamental que eu atuo, ela tinha uma visão um pouco mais restrita, assim, né? Porque ela acaba tendo, ela é uma terapia um pouco mais estruturada, né? Porém, dentro dessa estrutura dela, ela existe uma flexibilidade. Então, ela entende, ela tem a ideia de crenças dela, ela tem a ideia de ferramentas dela, de como que ela atua, né? Tem os protocolos, dependendo ali da psicopatologia, né? Mas ela é aberta. Então, ela é aberta para a psicologia positiva, né? Que é um outro campo de estudo. Ela é aberta para o mindfulness. E aí, as novas gerações estão cada vez mais interagindo. Por exemplo, a terapia do esquema. A terapia do esquema, ela é uma junção de algumas terapias, né? Então, ela pega alguns conceitos da psicanálise, ela pega alguns conceitos da terapia cognitivo-comportamental, alguns conceitos da Gestalt terapia, e vai trabalhando. E ela trabalha bem essa questão da personalidade, como que a pessoa funciona, da funcionalidade, entendendo também esses contextos, né? Então, ela foca um pouquinho mais no passado, mas ela também tem esse olhar, essa ação ali que a TCC também tem, né? Tem a psicologia baseada em evidências, tem a terapia de aceitação e compromisso, que é uma terapia muito interessante, né? Para principalmente algumas pessoas que têm dor crônica, né? Porque tem algumas situações da nossa vida que a gente não vai conseguir retirar. Tem algumas situações que a gente vai entender que aquilo faz parte da nossa vida, mas como que a gente pode trabalhar para lidar com aquilo de uma forma melhor, né? E aí cada pessoa tem um contexto, cada visão de abordagem tem uma forma de trabalhar ali com as pessoas, mas eu acredito que depende muito, né, do como que cada pessoa é,
como que cada momento da pessoa tá pedindo que ela vai se identificar, tanto com o profissional, tanto com a abordagem teórica dentro do processo terapêutico, né? E eu acho que é muito interessante se permitir a conhecer os propósitos, os processos, se permitir conhecer um profissional que você se identifica e até trazendo um pouco que é muito interessante, que acho que no Brasil essa visão de saúde mental ela está se desenvolvendo, isso é muito bom, né? Porque a gente existia aqui no Brasil essa visão limitada, né, de que psicologia era para louco e tudo isso. Essa questão do autocuidado, desenvolvimento emocional, né, está vindo, a saúde mental está vindo com muita importância no Brasil, e isso é importante, porque ir fazer terapia não necessariamente seja naquele momento que você está com uma ansiedade, com uma depressão, alguma coisa, mas também é um processo de autocuidado, porque conforme eu me conheço, conforme eu consigo perceber as minhas potencialidades, que eu consigo perceber os meus defeitos, meu lado sombra, meu lado luz, e eu consigo lidar com eles, eu consigo cada vez mais me evoluir e me aceitar, né? Então, eu vou conseguir aceitar e abraçar os meus defeitos e saber que tem alguns momentos que eu vou ter que lidar com eles, que eu vou ter que modificar, e algumas vezes eu posso deixar ele quietinho ali, e também vou conseguir suprir, vamos dizer assim, algumas questões das minhas qualidades, porque dependendo do nosso contexto de vida, algumas das nossas qualidades, das nossas forças não foram desenvolvidas ou elas foram minimizadas, e aí nós, enquanto adultos, a gente não sabe lidar com algumas situações porque elas não foram desenvolvidas. Mas nós, enquanto adultos, nós temos autonomia para aprender a desenvolvê-las, para aprender a saber como utilizá-las para a gente conseguir alcançar os nossos propósitos ou para a gente se sentir melhor, e aí cada um ter a sua visão e percepção de onde que gostaria de ir. Então, eu acredito que é isso. Eu gostaria de agradecer o tempo de vocês assistindo. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição, então, para falar um pouquinho mais sobre a psicologia, falar um pouco mais sobre esse universo de outras terapias e também esse mundo aí que é um mundo à parte que conversa um pouco sobre brasileiros no exterior e sobre a interculturalidade também. Então é isso, obrigada. Bom, muito obrigada, Argentina, por essa palestra. Foi bem legal conhecer um pouquinho mais da sua profissão, da sua experiência, principalmente da parte internacional. Que eu gostaria de agradecer também a todos que vão assistir esta gravação. Caso vocês tenham dúvidas, Argentina, se você quiser deixar o seu Instagram, o seu LinkedIn, alguma rede social sua também, Sim, por favor. sim, é tudo Argentina Simões. Então, meu LinkedIn tá Argentina Simões, meu Instagram tá argentina.simões, e quem tiver gente que fala inglês e também quiser saber um pouquinho aí das minhas coisas, é o Argentina from Brazil, que aí eu tenho 2 Instagrams. Ah, legal, muito legal. Bom, gente, muito obrigada. Obrigada pelas suas redes sociais, pela apresentação. Obrigada a todos que estão nos assistindo. E com isso encerra a nossa noite. Obrigada, viu? Obrigada aí. Tchau, tchau.